Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, quarta-feira, 10 de julho de 2024, nosso devocional diário está em Lucas, capítulo de número 11. Jesus é aqui chamado pelos discípulos por ter orado e esses discípulos pedem: Senhor, ensina-nos a orar, no versículo 1. Jesus os ensina, ele diz assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Lucas é mais sucinto no ensino aqui do Pai Nosso, como é popularmente conhecida essa oração, mas fica muito claro aqui que todos os detalhes dessa oração estão aqui colocados. Primeiro, chamar Deus de nosso Pai, ele exalta o nome de Deus e pede para a vinda do reino, para o estabelecimento do reino. Aqui também vem a questão dos pedidos, que é do pão cotidiano, e a questão do perdão. E esse perdão condicionado ao nosso perdão ao próximo. Na verdade, como sabemos que somos perdoados, devemos perdoar. E o pedido para ser livre das tentações. Que todas as nossas orações possam ter esses elementos dentro dela: glorificação, exaltação, reconhecimento que fazemos parte da família do Pai, o pedido e também o perdão pedido e concedido deve estar diante de nós. E aqui Jesus ele faz uma parábola rápida. Eu quero que você leia nos versículos 5 até o versículo de número 9, mostrando a questão da insistência da oração, a questão de nós insistirmos em orar. Jesus, no livro de Lucas, ele vai mostrar isso, tanto aqui quanto lá no capítulo 18, essa questão de pedir para ser dado, buscar para encontrar, bater para que se abra. Esse é um pedido constante que nós devemos fazer. E Jesus, ele termina essa questão da oração dizendo no versículo 13: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Temos que nos lembrar sempre que Lucas, ele faz questão de enfatizar a questão do Espírito Santo em tudo que ele está dizendo. Jesus, ele está no poder do Espírito, ensinando aqui a doutrina do Espírito Santo a cada um de nós. Inclusive, em relação à nossa oração, nós vamos ver que quando estamos em Cristo, somos livres, libertos, somos lavados, remidos. E aqui nós vamos ver no versículo 24 algo interessante, quando ele diz: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem, então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Veja que nós aceitarmos Cristo, estarmos com Cristo, vivermos com Cristo uma vida de santificação é algo maravilhoso. Mas quando nós nos desviamos, caímos do nosso caminho com Cristo, os demônios que outrora estiverem em nossas vidas voltam para nos atormentar e ainda trazem mais 7 junto com eles, e o segundo estado se torna pior do que o primeiro. Com certeza você deve conhecer alguém que conviveu na igreja, esteve na igreja, mas depois deixou os caminhos do Senhor, e ali aquela pessoa, aquilo que ela não fazia, começa a fazer agora. E Jesus, no final deste capítulo, vai estar aqui repreendendo os fariseus. Ele vai dizer que um fariseu convida para estar na casa dele, e Jesus chega ali e não cumpre todos aqueles princípios cerimoniais antes da refeição, diz o versículo 38, e aquele homem vai ficar surpreso com isso. E aí Jesus começa a repreender ali os fariseus. Ele diz: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Vocês amam os lugares de honra na sinagoga, as saudações em público. Jesus os repreende de maneira veemente aqui. O versículo 42 ele diz: ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo do endro, do cominho e do hortelã, mas se esquecem, desprezam a justiça e o amor de Deus. E ali, enquanto Jesus está ali falando com os fariseus, um perito da lei vai dizer
para ele no versículo 45, mestre, quando diz essas coisas, insultas também a nós. E aí Jesus diz, ai de vocês também, o versículo 46, porque sobrecarrega os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Mas embaixo Jesus vai dizer para eles aqui, ai de vocês peritos na lei, versículo 52, porque se apoderam da chave do conhecimento, vocês mesmos não entram e impediram os que estavam prestes a entrar. Os peritos na lei eram aqueles que interpretavam a lei para o povo, mas eles faziam isso de uma maneira que sobrecarregava as pessoas. Eles não traziam ali os princípios especiais que o Pai tem para nós. Jesus, quando ele fala do Sermão do Monte, por exemplo, ele vai esclarecer todas essas coisas para nós, vai abrir a verdade do Evangelho, os princípios por trás de todas aquelas leis, apontando inclusive e justamente para ele mesmo. Mas esses peritos da lei que não estavam reconhecendo Cristo, como o Messias esperado, infelizmente, eles colocavam pesados fardos nas costas daqueles ali que queriam buscar o reino dos céus. E acabava que nem eles entravam e impediam aqueles que estavam prestes a entrar na glória. Por quê? Porque eles estavam ali impondo seus próprios pensamentos, seus próprios preceitos, e isso não agradava a Deus. Quando Jesus sai dali, claro, essas pessoas agora, os fariseus, os mestres da lei, eles começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, e eles queriam de todo jeito apanhá-lo em algo que dissesse. Claro que eles não vão conseguir prender Jesus por causa disso, mas eles estavam furiosos, e em vez de olharem para isso como uma repreensão e observarem que Jesus os estava ali ensinando, os estava repreendendo de maneira que daquilo que eles estavam fazendo de errado mesmo, eles acharam ruim aquilo. Que nós não, que nós que estamos ouvindo as repreensões do Senhor, os ensinamentos do Senhor, possamos olhar para dentro de nós, ver as nossas falhas e nos converter dos nossos erros e nos voltar para o Pai. E nos voltando para o Pai, que nós possamos orar a Ele. Pai, santificado seja o teu nome. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.